Só que algumas vezes nós ficamos muito mais preocupados em dar às pessoas amizade, beijos, abraços, conforto, e não damos a ela visão, Uhum. propósito. Só que nem todo tempo nós vamos poder estar presentes. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja de 8, até agora quase 8.000 pessoas, 9.000 pessoas. Quando eu tinha uma igreja de 8 pessoas, eu conseguia visitar, ir na casa, ir no aniversário, eu conseguia fazer todos os casamentos. Hoje, eu não vou no aniversário de ninguém. Hoje, eu não consigo. Até porque se eu for no aniversário de um e do outro, por que o pastor vai naquele? Ele gosta mais daquele? Se eu tivesse sustentado uma igreja só com base em amizade e afeto, nesse momento as pessoas teriam ido embora. Porque eu não Fantástico. consigo dar a elas todo o afeto que elas precisam de contato. Por isso que o crescimento de uma igreja depende não do afeto, depende do propósito. Porque o propósito é maior que o líder. O propósito é maior que o pastor. Uma igreja de afeto depende só da performance, do carisma. E carisma é importante. Mas nem sempre eu vou conseguir dar às pessoas o que elas querem. Jesus amou as pessoas, mas as pessoas não foram maiores do que o propósito. Então, eu acredito que escrever a visão, e quando a gente fala de escrever a visão, gente, não é uma apostila desse tamanho. Né? A gente sempre acha, né, que o outro pastor é inteligente e nós somos burros. Né? Eu já passei essa fase. Todo mundo é inteligente. Muitas vezes Deus te deu uma visão maior do que o outro, mas a gente tem um complexo de inferioridade tão, tão terrível que a gente prefere ouvir um tolo do que acreditar no que Deus colocou na nossa mão. A gente não acredita. Tem gente, por exemplo, que admira pregadores quando você tem um dom de pregação maior do que aquele que você admira. Se você fosse um pouco mais confiante, dedicado. E eu vou te dizer uma coisa, pastor. Como é que se implementa uma visão? Não são com longas reuniões. Não adianta você pegar um sábado, das 9 da manhã às 18 horas e ficar ali, ó. Reunião é pulverizada nos corredores. Visão é pulverizada 10 minutos antes do culto. É quando você orienta seus líderes e dizer, olha, igual aqui na Lírio, frases como todo culto, grande culto, o melhor culto é o próximo, somos simples, intensos e relevantes, não crescemos sobre o talento de alguns, mas pelo esforço de muitos, o poder da igreja é o poder de todos, não temos uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. São frases que nós vamos repetindo informalmente, mas que vai trazendo uma comunicação muito linda. Veja, quando eu me lembro de Gênesis 11, Pedro e Sidney, Deus fala o seguinte, ó, esse povo é um só, eles querem a mesma coisa e eles falam a mesma língua. Deus está dizendo, eles têm unidade, eles querem a mesma coisa e falam a mesma língua. Nada poderá impedir o que eles querem fazer. Gênesis 11, a Torre de Babel. E aí Deus fala, eu tenho que parar o projeto. Não é interessante perceber que quando Deus vai parar o projeto, Deus não toca na unidade, Deus toca na comunicação? Eles continuam unidos, eles continuam querendo a mesma coisa. Eles só não conseguem mais falar a mesma língua. Veja que igreja que cresce não é sobre afeto, é sobre visão, é sobre propósito. Não é sobre o quanto a gente toma café junto, não é sobre o quanto a gente come bolo e guaraná junto, é sobre como a gente comunica junto. E uma igreja que cresce, por exemplo, quando eu tinha 100 pessoas, eu falava com todo mundo. Hoje eu não consigo falar com todo mundo. Quem fala com as ovelhas são os meus líderes. Se os meus líderes não têm uma clareza do que Deus me entregou, eu posso estar comunicando uma coisa aqui em cima e a ovelha lá embaixo ouvindo outra completamente diferente. É o famoso telefone sem fio. Então a visão tem que ser escrita, a visão tem que ser publicada nas paredes da igreja, a visão tem que ser fácil de decorar e a visão tem que espelhar o que nós enxergamos com os olhos fechados.